E teve reação agora dentro do PT. O governo está bem caladinho sobre esse assunto, né? Mas a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que costuma ir a público se posicionar sobre esses assuntos mais polêmicos, falou sobre a decisão do Supremo. Disse o seguinte: a decisão do STF em diferenciar usuário ou dependente de maconha de quem é traficante não pode servir de pretexto para retrocessos no Congresso Nacional, como é o caso da PEC das drogas, aprovada no Senado e que agora entrou na agenda da Câmara. É um tema que exige debate sério, envolvendo toda a sociedade e que levou quase 10 anos para ser decidido pelo STF. O Legislativo tem sim de defender as suas prerrogativas, mas não é com assodamento nem com espírito de revanche. Fecha aspas. Pedro Venceslau vem aqui para a gente analisar essa frase de Gleisi Hoffmann. Tem sido uma constante em temas progressistas ou polêmicos. O Lula, presidente, tem acabado terceirizando para Gleisi Hoffmann. Ela se posiciona, ela dá um pouco uma orientação do que a esquerda pensa e ele, para muitos críticos, tem ficado mais em cima do muro numa posição de centro. Olha, mas a posição da Gleisi, ela foi demorada, porque a Gleisi costuma ser muito rápida nas redes sociais. Dependendo da agenda, ela se manifesta imediatamente. Dependendo do caso, ela demora um pouco mais, ou espera. Nesse caso, ela esperou o presidente Lula se manifestar, porque ele deu uma entrevista hoje mais cedo para o portal UOL, se posicionando muito claramente ali contra a PEC das drogas do Congresso Nacional, defendendo a posição do Supremo Tribunal Federal, uma posição contundente do presidente da República, no momento em que uma parte grande do PT apresenta uma certa preocupação de como essa narrativa pode repercutir nas eleições municipais. Vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com a PEC das drogas, mas a Maria do Rosário vai ser candidata a deputada a prefeita de Porto Alegre, ela é deputada federal. E ela votou contra a bancada no caso das saidinhas, porque ela temia que essa posição dela em relação às saidinhas fosse utilizada pelos seus adversários em Porto Alegre, que tem um eleitorado mais conservador. Então o PT sabe que esse é um tema que vai ter muita repercussão nas eleições municipais e não foi para cima. Não adotou uma posição que historicamente seria natural do partido em outros momentos. Tanto é que a bancada, pelo menos até onde eu sei, não se reuniu para tratar do assunto, não tirou posição e está assistindo tudo isso de camarote. A bancada do PT também demorou para se posicionar sobre o aborto. Quando se posicionou, já tinha gente na rua, já tinha tido repercussão nas redes sociais, a opinião pública já tinha se posicionado, então perdeu o bonde da história. E nesse caso, novamente, o PT está a reboque. Então, em muitas circunstâncias, é o PT que toma uma posição que o presidente Lula tem mais cautela e o PT toma uma posição mais ousada. Às vezes o PT diverge do Lula, como no caso da Venezuela, por exemplo. O presidente Lula tem uma posição que não é exatamente a mesma do PT. Existe um alinhamento maior do PT com o Nicolás Maduro e um tom um pouco mais crítico do Palácio do Planalto e da diplomacia brasileira em relação ao regime do país vizinho. No caso agora da PEC da maconha, na questão das drogas, a gente vê ali que o partido está sentado no divã, porque os deputados estão realmente divididos.